Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Natal chegando. Uma das melhores opções, principalmente nesse país, é presentear um amigo ou uma amiga com um livro. Então, acho que encaixou bem a entrevista que a gente vai fazer hoje com o Vitor Abdala, né? Ele já lançou vários livros de terror até, né? Teve obra publicada nos Estados Unidos e agora ele, recentemente, né, um outro livro sobre a ação da Polícia Militar. Trata-se do policial Caveiras. Já viram que é um assunto polêmico, no mínimo, né? E o Brasil convive aí com um drama social, né, de ações policiais que resultam em mortes, muitas vezes de inocentes, né? A maioria, talvez, sei lá, no meio do tiroteio, né? Bala perdida não escolhe a pessoa. Então, Vitor, você tem uma veia para o lado do terror, né? O Rio de Janeiro é um lugar de terror? Boa tarde a todos aí. Eu não sei se é ao vivo ou gravado, mas boa tarde, bom dia ou boa noite quando for assistir, né? Então, Gravado. o terror, na verdade, é um gênero literário que eu sempre curti como filme, né? E aí, posteriormente, muitos anos depois, desde criança, né? Minha tia botava filmes de terror para assistir, né? Minha mãe não gostava muito, mas ela botava mesmo assim, e eu fui começando a gostar do gênero. E posteriormente comecei a ler também terror, né? E o policial é um outro gênero que eu gosto. Então, nesse livro, eu tentei aliar esses dois gêneros, né? Que é o terror com o policial, né? Na verdade, é um policial com elementos de terror, vamos colocar assim, né? É uma história que é calcada na realidade, que envolve violência policial, como você falou, né? Esse é o tema principal do livro. Mas ele é um livro que tem o fantástico, né? Que tem uma pegada de fantástico dentro dessa história real, dessa história da realidade brasileira, né? E o que eu quis mostrar com esse livro, né, além de escrever uma história, né, de ficção, esse era o objetivo principal, escrever uma história de ficção, mas eu queria também escrever uma coisa que levasse uma mensagem para as pessoas de reflexão, né, sobre a que custo a gente tá querendo vencer a violência com violência, né? A que custo, qual o custo que isso está tendo para a sociedade, né? Muitas pessoas não percebem, mas recentemente houve casos em relação a isso, né? Teve um caso de um adolescente em São Gonçalo que os policiais foram denunciados agora, recentemente, uma operação da Polícia Civil, se eu não me engano, com a Polícia Federal. Não sei se era civil ou militar, com a Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, em que eles simplesmente acharam que o menino, por ser negro, tinha um perfil suspeito, tentaram abordá-lo, o menino com medo, assustado, correu para dentro de casa e os policiais fuzilaram a casa e o menino morreu, né, dentro da casa do tio, se eu não me engano. Né? Isso mostra que, eu acho que o menino tinha 14 ou 15 anos, é um adolescente, né? E morreu a troco de nada, né? Porque o policial achou que ele era bandido, porque se encaixava no perfil que o policial tinha do que era ser um criminoso. Basicamente, um morador de favela negro, né? Esse é o perfil que qualifica a pessoa a ser suspeito pelos policiais e aí está sujeito a tomar um tiro e morrer. Então, tem muitas vítimas nessa guerra às drogas, né? Nessa guerra contra a violência, que são crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, né? Crianças em menor escala, crianças são mais vítimas de balas perdidas do que do assassinato por policiais, vamos dizer assim, o assassinato, a execução propriamente dita por policiais, mas existem casos, né? Teve recentemente
um relatório da Defensoria Pública que analisou que foram se eu não me engano, 80% dos casos de homicídio de criança não foram solucionados. E eu fui pegar o perfil dessas crianças e tinha lá uma criança tinha 2 vítimas com menos de 4 anos de idade, que foram vítimas de auto de resistência. Auto de resistência, para quem não sabe, é aquela terminologia que não se usa mais, né, mas que era quando a policial matava uma pessoa, né, ou mata, supostamente dizendo que está agindo em legítima defesa, né? Ele mata a pessoa supostamente em confronto. Uma criança de 4 anos de idade, 2 vítimas de 4 anos de idade, isso aí só mostra que tem alguma coisa errada com a nossa polícia, né? Para o policial chegar e apresentar na delegacia de polícia o caso com uma criança de 4 anos de idade tentou matá-lo, né? É uma coisa no mínimo estranha, mas acontece, assim, acontece muito nas comunidades do Rio de Janeiro. E era isso que eu queria mostrar um pouco no livro, para as pessoas refletirem que quando a gente está fora, né, a gente quer estar cansado da violência. Eu quero que a polícia chegue e mate todo mundo de uma vez para acabar e resolver logo de vez essa violência. Sabe que não acontece isso, né? A gente está tentando matar bandidos há mais de 40 anos e nunca resolveu nada. Então o caminho não é por aí. Era essa a reflexão do livro. Sim. Alana, quer? Eu quero saber do Vitor, que ele jornalista, como é que foi essa virada para ser um escritor? O que te levou a isso? Eu sempre gostei de criar história, né, Alana? Desde criança mesmo também. Eu gostava, criava historinhas em papel, tal. Quando na adolescência eu escrevi uma peça teatral que foi encenada pelo grupo lá do colégio onde eu estudava. Eu comecei a escrever contos e pequenas histórias, assim, mas ainda muito amadoras, ainda como adolescente. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, né, aí eu comecei a me focar mais no jornalismo da escrita de ficção, né? Comecei a ficar mais na escrita do dia a dia, da reportagem. Mas de uns tempos para cá eu senti falta do que eu fazia lá na adolescência, né? Agora com uma escrita mais madura, já tendo muito mais experiência para escrever, já tendo exercitado muito mais a minha escrita, né? Eu achei que não custava tentar, né? De novo, e eu tentei. Durante algum tempo eu fiquei escrevendo ficção e as reportagens, né, do dia a dia, né? Agora eu estou um pouco parado. Eu estou escrevendo muito pouco. Na verdade, agora o único projeto que eu estou envolvido nesse momento em literatura é uma antologia, né? Uma série de antologias com contos de terror, né, de vários autores do Brasil, que já tem 3 volumes, vai para o 4º e a gente já está preparando o 5º volume. Então, esse é o único projeto que eu estou nesse momento me dedicando. Eu escrevi até um conto para um desses livros, que era muito tempo que eu não escrevia, estava quase 2 anos sem escrever ficção. Eu escrevi um conto para esse livro, e para o número 5 é provável que eu escreva alguma coisa também. Uhum. Você tocou num ponto. Quem conta um conto, né, sempre aumenta um ponto, né? Mas eu imagino, não sou dessa área, sou seu colega jornalista, mas não escrevo nada, que para se escrever um conto, a gente tem que estar num estado de reflexão, né? Sim, que essa vida corrida hoje nem sempre permite, né? sim. O que leva uma pessoa a ter essa paz para escrever um conto? Então, cada pessoa tem uma motivação diferente para escrever um conto, né? Quando eu recomecei a escrever, né, comecei a voltar para a ficção, eu estava querendo fazer uma coisa diferente, né? Querendo fazer uma coisa que eu estava cansado do dia a dia, né? Assim, fazer sempre a mesma coisa. Jornalismo é legal, sempre tem uma coisa diferente, mas na maior parte das vezes é a mesmice, né? Então eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria criar uma história. Eu não queria apenas contar uma história que me é dada pela realidade. E aí eu fui levado a escrever um conto por essa vontade de criar coisas do zero, né? Não contar apenas uma história. E aí o que aconteceu foi que ultimamente, né? E eu desenvolvi bastante eu escrevi basicamente, fui muito prolífico de 2015 até 2018, que foi quando eu finalizei o Caveiras.
eu escrevi bastante ali. Eu escrevi quase mais de 30 contos e escrevi um romance. E aí, depois disso, eu escrevi muito pouco, escrevi alguns contos, porque a realidade do dia a dia, né, o estresse do dia a dia, as incertezas do dia a dia, o que vai vir do país, né, o que vai ser. A Lana trabalha no mesmo lugar que eu, as incertezas que a gente está vivendo na nossa empresa, né, não sabe qual vai ser o dia de amanhã. E eu comecei a perder a vontade de escrever ficção, né? Acabou acontecendo isso porque eu tava confortável na minha vida, mas desconfortável com a minha profissão, assim, apenas fazer aquilo. Eu comecei a buscar uma alternativa para me satisfazer mais plenamente no dia a dia. Só que quando começou a situação a mudar, a situação política e econômica no país começou a mudar, né, aquele conforto que eu tinha para buscar uma coisa diferente começou a morrer dentro de mim, né? E eu comecei a perder a vontade de escrever ficção, né? E eu falei, agora eu tenho que me focar na minha carreira 100%, me focar na qualificação, me focar na própria empresa, né? Para tentar segurar essa onda, porque eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Então, eu achava que a literatura era um luxo que eu não podia me dar nesse momento, né? Nesse momento difícil que a gente está vivendo. Eu espero que em breve eu consiga ter o conforto de novo para voltar a escrever ficção. Agora, Vitor, você pega coisas do dia a dia, acontecimentos do dia a dia te inspiram para escrever os livros, os contos? Sim, a maioria sim, a maioria são coisas do dia a dia. Eu parto de uma coisa que não necessariamente uma ocorrência específica, mas fatos que acontecem à minha volta. Eu pego, começo a ligar as ideias, tá? Como é que isso aqui poderia ser de uma forma não apenas terror, mas no policial, de uma forma que poderia ser diferente e inesperada, né? Parto daquela ocorrência corriqueira e normal e tento transformar aquilo numa coisa surreal e inesperada e surpreendente. Assim, em geral é isso. Assim, muitas vezes que as ideias surgiam quando eu estava nesse momento mais prolífico da escrita, era indo para o trabalho de bicicleta e voltando para o trabalho de bicicleta. Eu vi algumas coisas e, caramba, isso aqui, legal, vou tentar desenvolver essa ideia, né? E a partir daí eu começava a ter inspiração para o conto. Mas tinham coisas que foram de coisas reais mesmo que aconteceram, né? Por exemplo, tem um conto meu que eu parti daquela história das chuvas da região serrana, né? Que deixaram aí mais de 1.000 mortos, e aquela situação em que mesmo durante aquela desgraça toda, as pessoas tentando retomar suas vidas, as pessoas os governantes que estavam ali tentando supostamente resolver o problema estavam aproveitando para desviar dinheiro, né? E aí eu peguei um conto e falei, não, essas pessoas vão se vingar desses caras que estão roubando dinheiro. Os fantasmas das pessoas vão se vingar desse cara que está roubando dinheiro. Então, isso é um exemplo de uma coisa que aconteceu, né? E a partir daí eu criei uma história com viés fantástico, né? Uma outra coisa, por exemplo, é o Caveiras, né? O Caveiras, ele é uma coisa que lida com o cotidiano do Rio. É uma história poderia acontecer a qualquer dia no Rio de Janeiro, uma história normal, né? E se eu simplesmente contasse dessa forma, seria apenas uma notícia, uma reportagem contada de outra forma. Eu resolvi colocar um viés fantástico ali para tornar aquela história mais diferente, né? Porque, como o Rogério falou, o Rio, às vezes, é uma história de terror, né? E tem algumas pessoas que falam, cara, é difícil competir com o Rio de Janeiro, com o Brasil, quando você é escritor de literatura fantástica, de terror, tal, porque as coisas que acontecem são tão absurdas que você tem que se esforçar muito para criar uma coisa mais surpreendente e absurda do que a realidade que a gente vive. No caso ali do Caveiras, por exemplo, era a própria realidade de crianças estarem morrendo por causa do descuido, por causa da imperícia policial, ou mesmo porque eles executam supostamente achando que é bandido, ou simplesmente para extravasar uma sede de vingança que eles tenham porque algum policial morreu, eles chegam lá e matam qualquer um simplesmente porque um deles morreu
e aí eles decidem entrar para se vingar daquelas pessoas que ali não tem nada a ver com a morte daquele policial, como aconteceu no Jacarezinho aí, que teve mais de 20 mortos porque um policial morreu, né? A operação era a operação normal, rotineira de polícia entrar na favela, pegar meia dúzia de drogas, prender 2 pé rapados, sair, né? Às vezes ter uma troca de tiro. Ela se tornou uma chacina, uma matança generalizada no momento em que um policial, infelizmente, perdeu a vida, né? Ele ali na operação policial, ele tomou um tiro na cabeça e a partir dali a operação se tornou uma coisa, teve uma reviravolta ali. Eles resolveram agora, vamos chacinar todo mundo da favela que a gente encontrar, né? Sejam bandidos ou não, que a gente não sabe até hoje quem são aquelas pessoas, algumas provavelmente eram criminosos, mas mesmo sendo criminosos, não poderiam ter sido executadas, né? Isso que tem que ficar muito claro para a gente como cidadão, menos um bandido, né? Mas, na verdade, não necessariamente aquela pessoa era um bandido. E o policial tem que seguir as regras, né? O policial tem que seguir as leis. É isso que diferencia o policial do criminoso. Se o policial passa a transgredir a lei, ele é um criminoso como outro qualquer, né? Então, assim, não, o policial matou, era um bandido, merecia, não. Mas o policial também se tornou um bandido no momento em que ele cometeu um homicídio doloso, né? Então, é esse tipo de coisa assim, que uma ocorrência rotineira que eu peguei, vou transformar isso numa história de ficção, né? Com um viés fantástico. Mas esse é só um exemplo de como as ocorrências, as notícias, às vezes, me levam a ter uma ideia, né, para criar um conto, uma ficção em cima daquele episódio de realidade ou de uma situação de realidade, que é o caso da polícia, não é um episódio apenas, é uma situação de realidade que acontece todos os dias no Brasil. Sem dúvida, e os números são vergonhosos, né? Assim, anualmente é quase uma guerra do Vietnã, né? Por ano, com essas ocorrências, né? Sim, pois é, você tem a morte provocada pelos policiais e você não vê resolvendo o problema da violência, né? É isso que as pessoas têm que parar e pensar. Está resolvendo alguma coisa? Não, então tem alguma coisa errada, né? Esse tipo de situação não pode continuar por muito tempo, porque não está resolvendo. Se tivesse resolvendo, você poderia até guardar para si mesmo aquela sua ética, aquela sua moral e aquela situação de respeito aos direitos humanos ou respeito às leis, e ficar aqui, não, mas pelo menos está resolvendo. Não, nem isso está acontecendo, né? Então, assim, não é apenas uma questão de direitos humanos e infração de lei cometida pelos policiais. É que a situação não está resolvendo. Então, é uma coisa para se pensar, né? Sim. E você toca num assunto fundamental aí, porque está ligado com outras áreas, né? Agora, para você chegar ao seu público, como você consegue? Como você age para mostrar o seu trabalho? Então, a escrita hoje, né, a escrita de ficção, e meus primeiros 2 livros foram de forma independente, e esse terceiro, que é o Caveiras, ele foi lançado por uma editora mesmo, mas não é uma editora muito grande, né? Ela não tem um alcance, não tem a capacidade de fazer publicidade, né, como algumas outras têm. Eu tentei, assim, de certa forma, chegar primeiro, divulgar meu livro para a imprensa, para blogs, né? E nesse nicho de literatura fantástica tem muitos blogs especializados nisso, né? Que têm leitores, né, interessados nesse tipo de coisa, né? Então, meu primeiro passo foi esse, assim, chegar aos blogs, chegar aos locais onde as pessoas que gostam desse tipo de literatura vão procurar o meu livro. E, em segundo momento, ou concomitantemente a isso, né, não necessariamente no segundo momento, é chegar através das redes sociais, né? Eu tenho muito contato com o pessoal dessa área, então, nesses 6 anos, desde que eu comecei a escrever, eu travei muito contato com o pessoal da área, né, da área de literatura independente e literatura fantástica. Então, essas pessoas também têm os leitores delas, e ao mesmo tempo eu interajo com elas, interajo com os leitores delas, e aí assim eu vou tentando construir uma relação com o público, né? Mas é aquilo, assim, é uma editora, como é uma editora que não é muito grande, né? É quase um trabalho de divulgação do autor independente, fica muito por minha conta,
chegar e fazer esse trabalho, como a maioria dos autores brasileiros, mesmo alguns da literatura fantástica, que são lançados por algumas editoras de mais estrutura. Né? Não é o caso da minha, mas mesmo algumas editoras de mais estrutura, a divulgação fica muito por conta do autor, de trabalhar ali diariamente. Isso é uma das coisas também que me desanimou um pouco de me manter na ficção, porque é aquele trabalho cotidiano de você estar sempre nas redes sociais, falando do teu trabalho, comentando, interagindo. É um trabalho difícil, né? É um trabalho que você tem que estar sempre batalhando para conseguir um leitor, batalha mais para conseguir dois, entendeu? Então, assim, é um trabalho muito difícil para o autor independente. Esse trabalho de busca do leitor, eu acho que é mais difícil você buscar o seu leitor do que você conseguir publicar o seu livro. Agora, você sendo publicado já no exterior, como você foi, isso te abre um leque maior, não? De leitores? Eu não sei se necessariamente no Brasil, né? Mas me dá uma espécie de chancela no momento em que eu vou apresentar o meu trabalho para as editoras, por exemplo, no momento em que eu vou me relacionar com outras pessoas do meio, editores, outros autores. Isso me dá uma certa chancela nesse sentido, mas não que eu tenha um ganho de leitores porque eu tive contos publicados no exterior, né? Não chegou a esse ponto, assim, porque eu fui publicado no exterior, eu tive maiores ganhos de audiência ou de leitores. Não aconteceu isso, nesse sentido, não. Uhum. De fato, é muito desgastante, né? Todo dia ter que postar nas redes sociais. Não, Mas eis que a Marina Neri chegou aqui no nosso botequim. Tudo bem, Tudo bem, Marina? Vitor? Prazer. Está a postos aí. Tudo bem, Marina? Olha só, eu queria perguntar sobre o que você trouxe da sua experiência profissional para ficção. Não sei se vocês já perguntaram isso, porque eu cheguei depois. Não exatamente essa pergunta, mas o principal mesmo é o estilo de escrita. Né? Meu estilo é muito estilo de reportagem. Não é um estilo muito conciso, muito enxuto. Eu acho até que em excesso. Eu não deveria ser tão enxuto nem tão conciso quanto eu sou na escrita. Mas isso é uma coisa que ficou muito marcante assim para mim quando eu voltei para escrever ficção, né? Eu fiquei muito atrelado a esse estilo jornalístico. Isso marca muito o estilo da minha escrita. Mas, fora isso, coisas que eu cobri ao longo da minha carreira, eu acabei, algumas dessas histórias, eu dei o exemplo antes lá do desastre lá da região serrana das chuvas, mas também, por exemplo, uma viagem que eu fiz para o Haiti, para cobrir as eleições do Haiti, me surgiu uma ideia de fazer uma outra história. Então, assim, algumas das coisas, né, não tudo, tem relação com alguma coisa que eu já cobri na minha vida como jornalista, né? Algumas histórias, não todas. Vitor, essa recente viagem que você fez a serviço em Dubai, você já tem alguma coisa na cabeça assim, sendo trabalhada? Não, por enquanto não. Pode ser que quando eu volte a escrever, né, de forma mais, como se diz assim, volte para valer para a escrita de ficção, né? Agora eu só estou escrevendo pouquíssima coisa, pode ser que alguma história surja. Né? Se eu tivesse, provavelmente nessa época mais prolífica da escrita de ficção, provavelmente lá mesmo eu já teria tido algumas ideias, porque pensando no que eu vi, eu poderia ter pensado algumas histórias, né? Mas não, por exemplo, o Haiti, a região serrana, eu escrevi muitos anos depois de eu ter vivido aquilo, mas ficou comigo, ficou como experiência, ficou como aquela coisa aquele assunto meio que não resolvido ou que poderia ser um mote para uma história. Posteriormente, alguns anos depois, né, mais de 5, 6 anos depois, eu acabei pegando e transformando numa história. Mas pode ser que essa também, não sei. Talvez eu voltando a escrever com mais frequência, eu tenha alguma ideia nesse sentido.
Na verdade, quando eu perguntei também sobre o que você trouxe do trabalho, eu pensei também nas experiências que você teve. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já se falou muito pelo Zap, porque eu trabalhei como assessora de imprensa do IPEA, né? Uhum. Mas, você, eu sei que você está sempre no dia a dia, assim, mais hard news, né? Então, queria saber exatamente isso. A tua experiência profissional no sentido da as experiências que você passou, os perrengues que você passou. Não, sim, com certeza. O Caveiras, por exemplo, que é esse meu último livro, que é um romance, o protagonista é um jornalista da área de segurança pública, né? Um repórter de polícia, vamos dizer assim. Eu nunca fui exatamente um repórter de polícia, porque onde eu trabalho, né, que é a empresa pública de comunicação, não tem setorização de polícia. Mas, principalmente no início da minha carreira, eu fiz muita coisa de polícia, né? Eu fiz muita cobertura policial, que hoje a gente não costuma mais fazer, né? Mas muitas das coisas que eu uso no livro ali foram da minha experiência, né? Eu nunca trabalhei num jornal com polícia, mas eu conhecia a partir da experiência de colegas, né? E da minha própria experiência de apuração, de redação, do trabalho jornalístico como um todo. E isso, claro, que isso levou, foi preponderante para escrever a história. Se não fosse o meu trabalho como jornalista, provavelmente Caveiras, esse meu livro Caveiras não teria nem nascido, né? Ele foi muito dessa catarse jornalística, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu queria falar, porque eu cobri a polícia e posteriormente comecei a cobrir de uma forma mais analítica, comecei a analisar mais como era aquilo, né? Não apenas a polícia matou 3 bandidos, a polícia prendeu 5 bandidos. Eu comecei a parar para analisar muito a segurança pública. Então, tanto o trabalho de jornalista do dia a dia, né, quanto o trabalho de uma análise jornalística da situação de segurança pública foram preponderantes para eu escolher o tema e para eu desenvolver a história no romance do Caveiras. Ô, Vitor, você soube a repercussão do Caveiras entre os policiais, não? Teve essa curiosidade? Não, nunca conversei com um policial sobre o livro, nunca perguntei. Tenho até medo de Nunca perguntar. teve nenhuma, nunca teve Eu nenhuma nunca estive. notícia sobre isso, né? Não, e nunca depois do livro estive no BOPE, por exemplo, para saber se algum deles leu o que eles acharam. Eu prefiro não saber. Bom, nós estamos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Lembramos, como sempre, para os ouvintes não deixarem de curtir a nossa página, se inscrever no canal. Quem está assistindo é só clicar embaixo aí, que tem um botãozinho, né? Inscrição. E dessa conversa que nós tivemos aqui, eu acho que fica sempre aquela dúvida em relação ao futuro, né? Porque com tantas atrocidades, né? Como ser otimista, né? E pensar em escrever, né? Fazer música ou teatro, ou alguma coisa assim, né? Você se considera pessimista ou otimista nessa situação atual? Olha, eu me Tirando a considero política, ou não? eu me considero realista. Assim. A nossa realidade não está muito boa. Né? Não é questão de ser pessimista nem ser otimista. A realidade atual está muito difícil. Basta olhar, basta ir no supermercado. Né? Isso já é um indicador de que a coisa não está muito boa. Quando você precisa de muito dinheiro para comprar comida, é porque a coisa não está indo muito bem. Né? E eu não estou falando de política, estou falando do cenário do país. E a gente está saindo de uma pandemia, né? A gente, quer dizer, não saímos ainda, né? Pode ser que ela volte alguma onda dela e tem variantes surgindo a todo momento. Então, não é questão de ser pessimista. A realidade nesse momento é uma realidade muito negativa. A gente tenta sempre tirar lições, tentar olhar para o futuro com um olhar de mais esperança, de mais positividade. Né? Mas o que as coisas indicam hoje é que é um cenário muito ruim, né? No cenário ambiental, o aquecimento global, a gente viu um último relatório aí dizendo que a gente atingiu um ponto de não retorno, não tem mais como evitar o aquecimento global, que a gente tem evitar que ele piore ainda mais. Né? A situação de pandemia, a gente
a Covid-19 está passando, mas podem surgir outras, a Covid-19 pode voltar, mas podem surgir outras pandemias, né? A situação econômica do mundo, mas especialmente do Brasil, tá muito ruim. A situação política do Brasil está muito ruim. De uma forma geral, todo o cenário, aqui para o Brasil especificamente, é um cenário muito negativo, né? É uma coisa que você tem que ter muita esperança e muita positividade para levar. Para algumas pessoas, né, como você falou, música, literatura, para algumas pessoas isso é uma válvula de escape, é o pavio para a pessoa escrever e se inspirar. Né? Tem muita gente que se inspira nas coisas negativas para buscar uma coisa melhor, ou apenas para retratar aquela situação negativa. Não é o meu caso, eu não consigo. Né? Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, eu não consigo me inspirar para fazer isso. Talvez tudo isso que passou, no futuro, quando estiver mais confortável e a sociedade estiver numa situação melhor, sirva como uma influência para um trabalho futuro na área cultural ou artística. Sim, Vitor. Vitor, posso fazer mais uma? Pode, claro. Tenho 3 minutinhos aqui, mas tá. Vou correndo. Vitor começou a escrever garoto, né? E na adolescência continuou. Teu filho, você já sente a mesma coisa? Ele tem alguma propensão também para a escrita? Olha, ele não gosta muito de escrever, mas ele é extremamente criativo. É uma criança que gosta de criar coisas, não necessariamente literatura. Ele gosta de criar jogos, gosta de criar. Ele lembra muito quando eu era criança, era muito criativo, assim, de coisas de criar mesmo, não necessariamente histórias, mas criar coisas, criar brincadeiras, criar jogos. Né? Ele não é muito de criar histórias, não. Mas talvez no futuro ele se desenvolva para esse lado. Mas ele lê muito, ele gosta de ler muito. Agora ele está numa fase de história em quadrinho, ele gosta de ler tudo que é história em quadrinho. Então, ele está nessa fase de devorar a história em quadrinho. Compra 5 revistinhas para ele, em 1 hora ele já acabou, pede mais. Não dá para comprar mais, né? Lê mais devagar. Mas ele está assim, ele é uma criança muito criativa que gosta muito de ler. Isso é uma coisa que é muito positiva, não apenas para se ele quiser se tornar escritor ou não, né? Mas para a vida dele mesmo, isso é muito positivo. Para a criatividade e a busca pelo conhecimento, pela leitura, é muito, muito positiva para uma criança. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima!